Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tô Com Elas, o seu podcast de informação. Hoje o nosso episódio será de reflexão e transformação. Iremos receber um convidado que domina a ciência, a arte de transformar um lindo sorriso e a técnica de transformar as linhas do rosto baseado em ética, técnica e sustentação. Seja muito bem-vindo, Dr. Kleber Gamonte. Receba as boas-vindas da Clínica Ortoprete, da UES Advogados, da Infobyte Audiovisual. É uma honra receber um convidado que entende que a beleza começa de dentro para fora. Mas um belo sorriso sempre abrirá portas. Kleber, seja muito bem-vindo ao nosso Tô Com Elas. A gente está aqui ansiosas para poder saber todas essas técnicas, ainda mais no mundo de hoje. Então, fique à vontade, fale para a gente a sua trajetória, né, e como é que funciona esse universo da estética. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Olha, depois dessa introdução, eu que agradeço vocês, doutoras. É um privilégio para mim estar aqui nesse podcast que eu vi nascer e estou muito feliz mesmo. Obrigado, viu? Minha trajetória na odontologia começou no século passado. Eu sou um dentista, dizem dentista raiz, né? E a gente é sempre focado na prevenção e na cura das doenças da boca, né? Cárie, doença periodontal, né? E também a gente tem que migrar para a parte estética, né? Que é o que o paciente quer, né? Ninguém quer saber, eu quero mesmo o meu sorriso bonito, né? Ninguém está preocupado. A cárie a pessoa nem vê onde está, às vezes, né? E assim, para a gente chegar lá, né? Nessa estética, né? Que todo mundo quer, a gente precisa fazer um trabalho anterior a isso, né? Que é deixar a boca sem doença, para assim a gente começar a ver a parte estética. Mas enfim, na minha trajetória, como eu estava falando, a gente está bem focado na prevenção e na cura de doenças, né? Eu me formei no ano de 2000, né? Portanto, eu tenho 26 anos de formado, né? A minha paixão sempre foi a parte cirúrgica da odontologia e também, depois eu comecei a parte estética. Então, na cirurgia, está sempre focado aí também na parte de prótese, que é o que o paciente quer, né? Então, o dente bonito, perfeito, está ligado também à estética. Então, eu comecei a minha trajetória aí, meus estudos nesta área, né? Bacana. Nossa, tem uma história interessante. Começamos bem, né, amiga? É muito interessante, como o doutor comentou, somos colegas de faculdade, focamos numa odontologia curativista, inicialmente. Assim, se mantém a nossa raiz de primeiro, prevenção de doenças, mas hoje o consultório, que antes era visto como, eu vou lá me tratar uma questão que está doendo agora, ou vou ver a cárie, não era visto com tanto glamour, com tanto status hoje. Como é que o doutor consegue convencer o paciente, não sei se essa é a palavra, de que, primeiro, a odontologia curativista, a odontologia para ter uma odontologia de suporte para uma odontologia estética? Sim, quando começamos, né, a doutora realmente formou na mesma faculdade, nós nos formamos na Unesp Araçatuba, né? Quando começamos, realmente a procura dos pacientes era, tá doendo meu dente, né? Quebrou uma restauração, tá me incomodando, a procura era essa. Hoje o foco é estética, então a pessoa vem, eu quero ter o sorriso de artista, eu quero daquele influencer do Instagram, então eu quero aquele dente branco. Então, no caso, a gente começa a avaliação desse paciente e também vamos mostrar para ele que para chegar ali naquele tratamento que ele tanto almeja, nós precisamos ter a cura das doenças que estão na boca primeiro,
Não adianta a gente mascarar um problema, né? Então ele vai ter um sorriso bonito ali na hora, só que ele vai ter doença na boca. Então não é o que ele quer com certeza. Então o convencimento está aí, em falar, a gente chega na estética, mas primeiro nós vamos tratar a doença, né? Ninguém começa a fazer uma casa pelo telhado, né? A gente começa pelo alicerce. É ruim, você não vê nada ali, você quer a casa bonita, mas para chegar lá precisa primeiro fazer esse tratamento anterior, que é a nossa função, né? Nós estamos ali para convencer o paciente a que ele não tenha doença bucal. Doutor, e assim, quando o doutor olha, né, para o atual, né, cenário da odontologia, né, aonde as pessoas elas têm buscado cada vez mais uma estética mais rápida, resultados mais rápidos e pouca prevenção. Isso preocupa o doutor? Como é que o doutor, qual a mensagem que o doutor passa nesse momento para essas buscas imediatas mais para a estética? Sim, na última década, para você ter uma ideia, a procura por odontologia estética cresceu em torno de 300%. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Ou seja, o paciente está mesmo buscando estética hoje em dia, né? Então, como eu te falei, a gente procura sempre convencê-lo a tratar primeiro a doença e não estética em primeiro plano. Qual o problema de estética e deixando a doença? Nós vamos ter mais problemas periodontais, que é o problema da gengiva, sangramentos gengivais, mau hálito, sem contar a infecção bucal, né? Que infecção bucal com certeza cai na corrente sanguínea e vai para todas as partes do corpo, principalmente coração. Então é gravíssima essa situação, né? O senhor comentou dos pacientes, né? De um aumento da procura, de um dado extremamente alarmante. Sim. De 300% de procura crescimento por estética. E em relação aos seus colegas que também são especialistas em harmonização orofacial, que precisa dessa especialidade para atuar, o senhor sente que eles estão se formando, usando o diploma de odontologia apenas para essa licença para estética, ou o pensamento ainda é curativista, usar o tratamento bucal como suporte para uma odontologia estética sustentável? Infelizmente, hoje em dia, a grande maioria, tá, dos colegas que procuram odontologia é a estética. Então, harmonização facial, clareamento dentário e também a parte de lente de contato dental, né? São as facetas laminadas. Então, isso é muito, assim, eu vejo, né, no meu caso, que sou um dentista raiz, né, do século passado, eu fico muito triste com isso, tá? Então, assim, estética é bom, é legal, todo mundo quer, mas vamos primeiro tratar a doença, tá? Então, isso infelizmente, é um dado muito triste mesmo, que a grande parte dos colegas, e ainda assim, eles querem a parte de harmonização. Tanto que tem colegas meus que fazem a harmonização, não quer mais saber de fazer raspagem, limpeza, restauração, não quer. Ele quer se especializar em harmonização e não tratar a sua origem, né? Que primeiro vamos ver a sua boca. Mesmo porque na harmonização a pessoa quer fazer um lábio. Não adianta ela ter problema dental, né? Dente quebrado, perda de dimensão vertical, aumentando isso no ácido hialurônico. Não fica natural, não fica bonito e com certeza o que ela busca, ela não vai encontrar. O que ela busca? Aquela foto do antes e depois do Instagram, ela não vai ter aquilo, tá? Porque ela não fez o tratamento da forma correta que tem que ser. Então, quanto aos colegas, é realmente um dado muito triste, né? Mas, lógico, tudo tem sua exceção. Tem também quem procura odontologia, né? Que gosta da parte de restaurações de dente, de parte de implante, quero tirar a dor do paciente. Que eu lembro que no começo a gente fazia o tratamento de canal, você tirava a dor do paciente, aquilo, nossa, você se sentia a melhor pessoa do mundo, né?
E o paciente se sentia muito feliz, lisonjeado, agradecia a gente. Então Trazia presente. trazia presente, Nós somos da época que os pacientes traziam presentes, assim, Sim. os gestos mais simbólicos, um pano de prato, ai, você me salvou, aquele final de semana foi... É singelo, né? Você percebe que é de coração, né? A gratidão, né? É, um Gratidão. agradecimento, assim, que sai do coração. Desculpa, doutor. Não, imagina. Então, assim, como você perguntou, eu realmente fico triste por isso, né? Esses colegas que só buscam a questão aí do imediatismo, né? Não vão ter isso no seu currículo, né? Então, realmente é um dado triste. E juridicamente, doutora Luciane, como é que o dentista e o paciente pode se precaver aí de uma, como o doutor comentou, ele procura o filtro, o que foi usado no Instagram. E ele não tem o resultado, ele tem um problema já anterior. Como é que os dentistas ou os pacientes, de uma forma geral, quem está nos assistindo, pode se resguardar juridicamente de uma insatisfação que não é de meio? Sim, a odontologia, realmente, a doutora vai saber falar mais do que eu, mas a odontologia não é uma ciência, é uma ciência de meio, na verdade, não é uma ciência de resultado, né? Porque nós estamos ali tratando e cada organismo vai responder de uma forma. Então, você tem o antes e o depois, tá? Você não pode prometer para o paciente que vai ser aquilo que está ali naquela foto, do que o computador fez, né? Porque a gente depende muito da resposta biológica, depende da dieta do paciente, depende de uma série de fatores, né? Na parte clínica, o Dr. Kleber explicou muito bem, né? A resposta biológica, você não tem como saber a resposta biológica do paciente, até porque eu acredito, né? E aí invadindo um pouco a área do doutor, que é a área clínica, minha área jurídica, tem que ver, acredito eu, né? A alimentação que esse paciente tem ao longo, né, aí das últimas semanas, né, a própria ingestão de medicamento que ele faz por uso de por alguma necessidade que ele tenha, algum tratamento que ele já esteja fazendo. Então, tudo isso implica no resultado clínico, né? Juridicamente, né, a priori, uma anamnese, né, que é como vocês falam, né? Uma anamnese, no meu caso, uma entrevista com o paciente para saber, né, todas essas questões que ele já traz, né, o histórico dele, né, o histórico, como vocês falam? Histórico odonto? Isso assim? é o histórico de saúde do paciente, né? Toda a parte... Isso, histórico de saúde bucal do paciente, para você entender, alertá-lo sobre os riscos e, a partir dali, elaborar um termo de responsabilidade onde se indique, olha, esse procedimento corre-se o risco diante do que foi apresentado, pode trazer um resultado assim, assim, assado, né? Aqui é importante averiguar a necessidade de se fazer esse procedimento estético em razão dos riscos apresentados e caso realmente ele queira, ele assina aquele risco, né, aquele termo de responsabilidade, né, no qual o especialista, no caso o Dr. Kleber, né, a clínica ortopédica, ela já passa quais são os riscos, né, para que aquele paciente ele tenha ciência de que ele está querendo, né, tá fazendo a contratação de um tratamento que pode não dar o resultado exatamente nos termos esperados, né? Então, na minha visão jurídica, é importante ter um termo de consentimento, um termo de responsabilização, um contrato no qual se coloque ali todas as cláusulas das responsabilidades, direitos e as obrigações de ambos os lados, né? É bem interessante o que a doutora falou, no termo de consentimento, com certeza, temos que ter no prontuário do paciente, né, uma anamnese muito bem feita. Na anamnese, o que eu costumo fazer, aí até alertando colegas, né, ali tem uma queixa que o paciente vai escrever. Por que ele está procurando esse tratamento? Aí ele vai, por exemplo, no ramo de harmonização mesmo. Você convence o paciente a fazer uma boca. Você está vendo que a boca ali está com lábio fino, então vai ficar mais bonito. Só que não é a queixa. Então, se você faz um procedimento desse e ele não gosta,
eu acho que juridicamente já começa a ficar complicado, porque não está na queixa, né? Então, assim, a gente tem sempre esse cuidado de tratar, se for convencer também, pedir para o paciente, né? O que ele está sentindo, por que ele está procurando a gente, né? Então, isso aí eu acho bem importante, juridicamente falando agora, né? Eu tenho uma curiosidade, né? Vocês que são os especialistas da área, né? E agora eu estou aqui no papel de curiosa, né? Eu sei que a Ortopret é uma clínica já com vários anos aí no mercado, uma clínica que zela, né, pelo cuidado com o paciente, atendimento humanizado. Então, eu como paciente, eu sou suspeita para falar, né? Sou muito suspeita para falar da clínica e dos profissionais que lá trabalham. A minha curiosidade é voltado para esse universo das facetas, né? Que todo mundo, né, quer ter o dente branquinho, certinho, retinho, e muitas vezes foge, né? Um pouco até da origem, né, daquela pessoa, né? Sim. E a minha preocupação, voltando para a odontologia curativa, né, aquela odontologia raiz que vocês mencionaram aqui, e que é de suma importância, porque ela trata a questão da saúde bucal em si, a gente vê que a pessoa ela desgasta demais o dente, né? Sim. Esse desgaste é realmente necessário para se chegar a implantar? E qual o risco de se desgastar tanto esse dente? Eu trabalho na Ortopret também, né? E é uma honra para mim trabalhar lá, porque nós temos uma equipe multifuncional lá dentro, né? Então, é fácil trabalhar lá dentro, porque você, por exemplo, a pessoa procura a questão de facetas, né? Você vai indicar primeiro uma ortodontia, porque não adianta eu colocar a sujeira embaixo do tapete, cobrir com resina, vai ficar lindo, maravilhoso, mas isso vai ser durável? Com certeza não. Então, nós temos uma equipe antes disso, tá? Não só a ortodontia. Por exemplo, nós temos o bucomaxilo, que vai tratar a parte de ATM, articulação, né? Essa articulação que a gente tem aqui. A pessoa tem problema aí de ATM e ela vai fazer faceta, ou seja, ela vai agravar o problema. Então, vamos fazer todo o processo. A gente tem uma equipe multifuncional para isso, né? Então, nós vamos fazer todo um tratamento anterior para aí sim a gente ir para a faceta. Tem desgastes? Se o arco do paciente está em cada dente em sua posição, a ATM equilibrada, a oclusão equilibrada, que é o principal, né? O dente ele encaixa um no outro. Isso chama oclusão. Isso tem que estar bem equilibrado. Não adianta a gente estar batendo em uma ponta de um dente e o outro não, começa a dar problemas seríssimos. Então, nós temos essa questão aí de quando o arco está, cada dente em seu lugar, o desgaste é mínimo se for fazer uma faceta, por exemplo. Tá? Então, se a faceta for indicada, que em muitos dos casos às vezes nem é indicada, uma orto, um clareamento, alguns implantes, resolve o problema do paciente, tá? Ele vai ficar feliz. Mesmo assim, ele ainda quer fazer uma faceta, não é que ele quer, né? É indicado fazer porque a faceta, a gente está aqui querendo criminalizar a faceta, não é bem isso, tá? Ela tem a sua indicação. Quando o dente é mais curtinho, no arco, a ortodontia não vai conseguir resolver, tá? E a doutora que vai falar melhor que eu. Não vai conseguir resolver porque vai ficar os espaços, a gente chama de diastema. Aí sim a faceta vai cobrir aquele espaço, tá? Que o dente não tem. Então, quando o arco está em sua posição, por isso a importância do tratamento curativo. O desgaste, por exemplo, num diastema quase não vai ter desgaste, vai ser um acréscimo de resina ou de porcelana, por exemplo. Né? Então, se for bem indicada, não tem esse problema. Agora, se você quiser mascarar problema, sim. O dente tá um para frente, outro para trás, eu tenho que desgastar bastante o dente que está para frente. Vai dar um problema de sensibilidade, pode dar um problema de tratamento de canal no paciente. E aí sim a gente começa os problemas. Então, se for bem indicada, a gente não tem. Assim, não que não vai ter problema, né? Todo tratamento tem o ônus e o bônus. Mas nós vamos ter reduzido bastante a questão aí do problema, né, em si. Complementando como ortodontista, o que o doutor comentou, nós não criminalizamos as facetas, né? Nós vemos essa saúde bucal a longo prazo. Então, quando indicaria as facetas para um paciente, por exemplo?
Ele herdou o arco, a boquinha, a maxila do pai, que tem um arco grande, mas ele herdou os dentes pequenos da mãe. Então, há uma análise que nós fazemos na ortodontia que chama análise de Bolton. Essa análise é muito importante. Até porque, assim, o paciente às vezes fala assim, vê se eu preciso usar aparelho. Eu falei assim, não, eu preciso de um estudo. Para quê? Para que eu possa fazer a conta, o número, a conta dos dentes, se ele herdou um dente pequeno da mãe, ela encaixa nesse arco grande do pai? Não. Então, o que acontece? Ortodonticamente, nós iremos colocar os pilares em posição, que são os caninos, para ele mastigar, para ele preservar a TM, porque senão dá o bruxismo, o desgaste, ele vai diminuindo a boquinha, vai envelhecendo muito rápido, além de dor. Nós colocamos os pilares em posição e vai sobrar espaços, porque a massa dentária não fecha. Esses espaços podem sim ser fechados sem nenhum desgaste com as lentes de contato. E aí sim fica um tratamento estético, fica um tratamento funcional. Eu costumo falar muito para os meus pacientes, que meu paciente sabe e o doutor também sabe, assim, vamos tratar a função, que aí a estética virá de brinde. Quando o paciente entende que a gente quer que ele tenha dentes até os 80, até os 90 anos, e não o ticket de hoje, ele compra a ideia quando bem explicado. E lá na Ortopret, a gente sabe que vocês, né, zelam muito pela saúde bucal, que é o primordial, né? Que hoje a gente vê tantas clínicas que acabam sendo voltadas mais exclusivamente para a estética, como a gente está conversando aqui, né? E a gente vê que vocês zelam, né? Desde a entrada do paciente na clínica, então o paciente é o ator principal, né? E assim, existem, a Ortopret, ela também faz esses tratamentos. Quais os tipos de aparelhos que são usados, né, para poder fazer essas correções? Né? Porque até um tempo atrás a gente sabe que era aquele aparelho, eu vou falar do meu jeito, tá? Aqueles quadradinhos que colocava as borrachinhas, né? Quais a tecnologia que hoje a Ortopret tem para fazer essas correções que são importantes para depois tratar a estética? Lu, nós temos uma equipe multidisciplinar que nós fazemos o planejamento do paciente sempre, nunca um profissional só fecha o diagnóstico, sempre há uma conversa. Então, a partir dessa conversa, nós podemos traçar o plano de tratamento. A gente pode, eu costumo falar para o paciente assim, vamos para o Rio de Janeiro juntos? Vamos para o Rio de Janeiro, só que a gente pode ir de Ferrari e a gente pode ir de Fusquinha. A gente vai chegar lá. Talvez não tão confortável, não de uma tecnologia mais avançada, mas nós iremos chegar lá. Os aparelhos ortodônticos, lógico que eu costumo sempre usar em mim, fazer em mim os tratamentos que eu faço no meu filho, que eu faço na minha mãe, que eu quero para mim, que eu quero para quem eu gosto. Então, eu proponho esse tipo de tratamento. Eu não tenho facetas. Eu não quero facetas nos meus dentes. Eu já fiz a minha ortodontia, eu sei o quanto isso vai me gerar de desgaste, o quanto isso vai gerar problema na minha TM, porque o meu caso não é indicado. Faria no meu filho? Não, jamais. Mas no meu filho, eu optei em usar a melhor tecnologia que nós temos hoje no mercado, que são os aparelhos Invisalign. E o Dr. Kleber pode comentar o quanto a evolução da dentição dele foi tranquila, foi rápida e foi confortável. Na Ortopret, falando da estética e Ortopret, né? Nós priorizamos o paciente, tá? Então, nós não largamos a estética de lado. Tanto que eu sou formado e sou especialista em harmonização orofacial, além de ser implantodontista, né? Então,
Esse implantodontista cuida tanto da instalação de implantes quanto da prótese. Então, a gente também está ligado à estética, tá? Só que anterior a isso, a gente tem o tratamento, né? Para depois a gente chegar na estética. E, no caso da doutora que ela está falando dos alinhadores, né? São os aparelhos invisíveis, né? É totalmente estética, é área de estética. Alinhador é estético, né? Só que o alinhador que a doutora trabalha, e nós trabalhamos na Ortopret, ele tem essa função efetiva, né? Melhor do que o aparelho fixo convencional, de bracket, de arco. O tratamento final, né? O resultado final é previsível, né? E nós temos, além da estética, uma função semelhante, ou às vezes, em alguns casos, né? Até melhor do que um tratamento fixo, aparelho fixo convencional, né? Então, assim, nós juntamos aí, no caso, a estética com a melhor função nesse tipo de tratamento. E ele é mais rápido para atingir o resultado que se precisa? Com certeza, muito mais rápido, tá? E o paciente, ele não tem aquela coisa de se privar né, de uma alimentação com alimentos mais sólidos, mais duros, né? Porque ele vai remover para fazer a sua alimentação, então ele pode comer a pipoca dele lá. E tanto que no caso do meu filho foi muito interessante, porque ele usava um aparelhinho, tá, convencional, anterior, né? Porque a gente ficou meio receoso, né? Vai colocar alinhador, né? Ele vai perder toda semana. Mas aí, o que acontece? O aparelhinho lá, ele acabou perdendo do mesmo jeito, né? O que a gente estava com medo. E ele não estava fazendo o trabalho dele, porque ele praticamente não usava. O alinhador Invisalign, muito pelo contrário, além de ser confortável, ele instalou, ele vai ficar o dia inteiro, ele dorme com o aparelho, e nós chegamos num resultado muito mais rápido, né? No caso dele, o tratamento, ele tem 9 anos hoje, o tratamento perfeito. Né? E falando um pouquinho de crianças, né? Porque eu me recordo que quando a minha era pequenininha, hoje ela já tem 25 anos, tá para fazer aí, mas quando ela era pequenininha, a arcada dentária, né, que é o arco que vocês mencionaram, era bem tortinho também, precisava, né, fazer o ajuste ali, né? E eu me recordo que na oportunidade, né, lá atrás, quando eu tinha procurado um primeiro dentista, ele falou: mãe, não coloca agora porque ela é muito pequenininha, ela tinha 6 anos. Então, assim, 6 para 7 anos, ela ainda tinha dentição de leite, tudo, né? E aí ele me recomendou aguardar até os 12 anos para que ela pudesse, enfim, colocar o aparelho. E na época a gente está falando de alguns anos Sim. aí, então eu acredito que nem tinha essa tecnologia da Invisalign, ou ela não era ainda acessível a todos. Bom, o que eu quero perguntar é, no tratamento Invisalign, né, que hoje vocês são representantes, né, a Ortopret é representante Invisalign, enfim, quando que se pode iniciar? Porque eu vejo que ele é menos agressivo, né? Porque os brackets, eles doem, apertam, né? Toda vez que faz o ajuste é dor de cabeça para cá, dor de cabeça para lá. Como é que funciona nesse caso? Existem os mesmos... ele é mais confortável? Ele dói? A criança pode colocar a partir de que idade é aconselhável? Sim, a doutora vai falar muito melhor que eu, mas no caso do aparelho da sua filha, lá quando ela tinha 6 anos, a ortodontia, que é o movimento dos dentes, o dentista está correto, a gente não consegue mexer porque é muito novinha. Mas, além da ortodontia, nós temos a ortopedia funcional dos maxilares. Ortopedia, nós vamos preparar a base óssea, nós vamos trabalhar em osso, né? Então, por exemplo, o céu da boca da sua filha era curtinho, lá, estreitinho. Então, talvez com o crescimento ele se ajeita, mas às vezes a gente precisa dar uma ajuda. E ela está em fase de crescimento. Então, nós entramos com a ortopedia, nesse caso, para ajudar o osso a crescer no lugar certo. E aí sim os dentes se encaixarem naquela posição, naquele perímetro novo de osso. Então, o Invisalign também tem uma categoria, por exemplo, que é o alinhador First, né? A doutora vai falar que é voltado para essa parte aí das crianças, né? Eu vou complementá-lo, você falou uma idade. Hoje, com a mudança de alimentação que nós temos, as meninas, os meninos, eles estão com uma idade cronológica diferente da idade fisiológica, da dentição.
Então, mais do que a idade, nós temos que ver como está a dentição daquela criança. Nós indicamos uma intervenção ortodôntica, ortopédica, a partir dos 5, 6 anos de idade. Por quê? Um dentinho de leite que nasceu cruzado, ele pode redirecionar o crescimento ósseo da boca. Nossa. Então, ali, um aparelho ortopédico, uma coisa muito simples, você levanta a mordida, descruza, e isso causa um direcionamento melhor para a vinda dos dentes permanentes. Então, o Invisalign First, a gente precisa de algumas... do nascimento dos primeiros molares permanentes, que geralmente é por volta dos 6 anos de idade. Mas, de novo, não se apegue à idade. Vá desde o dia que seu bebê nasceu num odontopediatra, que ele vai te ajudar a higienizar, que ele vai te orientar conforme o nascimento dos dentes. Lembra que você ficou muito surpresa com o dente neonatal, né? Isso vai ajudar a amamentar. Então, esse acompanhamento, ele vai acompanhar todas as fases da criança e vai te deixar o pai, a mãe mais tranquilo numa possível intervenção, se necessário. Se não, só vai ganhar estrelinha, vai ficar todo mundo feliz e a criança vai estar habituada ao ambiente odontológico, que hoje está muito mais lúdico, muito mais tecnológico, muito mais animado. Isso só tem a agregar. Eu estava até fazendo um parênteses aqui, né? Eu sempre tive muito medo de dentista, né? Medo de anestesia. E até ontem eu estava comentando, né? Eu falei, ai, gente, eu perdi o medo de ir no dentista, porque eu fui tão bem tratada na Ortopret, mas tão acolhida, que eu perdi o medo de ir no dentista. Então agora eu falo, não, vai no dentista. Vai no dentista, faz o acompanhamento. E depois que vocês contaram a história do bebê, aí eu fiquei, caramba, desde bebezinho. Então a gente sabe que tem um cuidado muito grande, né? O paciente é o central ali, né, da clínica. E a gente percebe o carinho, né, a forma como você é recebido, desde a recepção até o momento que você, eu costumo falar, não sentar na cadeira, mas que você sai da cadeira. Porque realmente não é todo lugar. A gente sabe que tem profissional que ele preza muito pela quantidade, não pela qualidade, e aí te atende correndo, não explica as coisas direito, então você sai de lá com mais dúvida do que você entrou. Então a minha experiência, o que eu posso relatar da Ortopret, é que desde o momento que você é atendido na recepção até o momento em que você vai embora da clínica, você é o foco principal. Então você tem uma atenção especial, você tem um zelo, um cuidado, um carinho, que realmente tem que se destacar, né? A gente tem que destacar o profissionalismo. Eu já passei tanto com o doutor quanto com a doutora. O doutor, eu falei, eu acho que eu dormi na cadeira, porque eu não vi o procedimento, né? E graças a Deus, porque eu sempre tive muito medo de ir ao dentista, né? Ia, né? Mas meio que por amor ao ódio, como eu costumo falar, né? Mas graças a Deus, assim, foi um lugar que eu me senti muito acolhida, e eu só tenho que falar coisas boas mesmo, sabe? E recomendar para todo mundo que precisar de profissionais de qualidade, né? Um atendimento especializado, humanizado, como a minha amiga aqui costuma sempre falar. Podem procurar a Clínica Ortopet aqui no Tatuapé. Vocês vão ser extremamente bem recebidos, eu garanto. Já que você falou de medo, vou perguntar para o doutor se ainda existe um medo da rejeição de implantes e o que a tecnologia que você tem acompanhado, que você está sempre se atualizando, tem feito para tirar esse medo e se esse medo ainda tem porquê de existir. O medo do paciente é, o meu implante vai rejeitar? Assim, eu começo falando, olha, o implante ele é feito de titânio, que é um metal, tá? Aceito pelo organismo. A gente fala biocompatível. Então, não existe rejeição de implante. Nossa, doutor, lógico que tem. O meu vizinho perdeu. Tá?
por que que perdeu o implante? Ocorreu algum problema durante a fase de cicatrização de implante, que chama osteointegração, tá? Esse problema pode ter sido uma infecção, o que aconteceu ali na gengiva, infeccionando, o organismo não vai englobar aquele implante, não vai ocorrer osteointegração, e realmente ele vai ser um corpo estranho ali dentro, ele vai querer expulsar a bactéria, e isso o implante vai junto. Também pode ocorrer por trauma, né? A pessoa usa uma prótese em cima do implante, alguma coisa assim, e aquilo pressionando também não ocorre a osteointegração. E também pode ser devido a problemas com o paciente, problemas sistêmicos. Então, o que que eu explico para o paciente? Olha, primeira coisa, para eu liberar você para uma cirurgia, você veio aqui procurando para fazer implante comigo, mas eu ainda não vou fazer. Para eu liberar você para uma cirurgia, eu vou precisar de um exame de imagem para saber se você tem osso suficiente para ser instalado o implante. Porque o implante está dentro do osso, né? Então, se não tem osso, eu preciso fazer alguma coisa, um enxerto, alguma coisa, para ocorrer a osteointegração do implante. Segunda coisa, pedir exames sistêmicos, sempre, tá? A gente vai ver se o paciente não está inflamado, não está descompensado, porque isso também acarreta a perda do implante, tá? Então, se ele está liberado na imagem, liberado no sistêmico e liberado também no quadro de saúde geral, cardiologista, então a gente sempre pede a avaliação cardiológica. Então, ele estando liberado, tá? Não que ainda vai ser 100% de certeza que vai ocorrer tudo bem, porque cai naquela questão que eu falei de novo. Depende muito de dieta do paciente, depende muito do organismo, do que ele está passando, a nível de estresse, tudo, né? Então, é lógico que vai ter uma porcentagem de isso não ocorrer, né? Dessa integração não ocorrer. Só que nós vamos quase a zero nesse perigo aí de não perder, né? Então, quase a zero é bem seguro. Então, o paciente fica mais tranquilo, tá? Então, eu libero na imagem, libero no exame, o cardiologista liberou, tá pronto para operar, aí sim nós vamos fazer o procedimento. Então, ele vem com medo, sim, só que depois que ele sente essa segurança, né, que nós vamos cercar ali o problema, né, então ele fica mais tranquilo e faz sim o procedimento. E quando o senhor utiliza de sedação? A sedação, por exemplo, mesmo assim, mesmo se cercando de todos o paciente está confiante em fazer sim, só que ele tem um trauma. Porque ele não levou na ortoprédia quando era bebê, né? Então, ele ficou com um trauma. Então, esse trauma, ele tem que trabalhar ali na psicóloga e tudo mais. Mas, mesmo assim, ele ainda tendo esse trauma, nós temos, no caso, a oferecer ao paciente a sedação consciente do paciente. O que é essa sedação? Nós utilizamos óxido nitroso, tá? Vem um profissional exclusivamente para monitorar o paciente, tá? Não é o próprio dentista que está operando que vai verificar o monitoramento, tá? Então, vem um profissional exclusivo para fazer o paciente dormir, né? em muitos dos casos. Tem casos que o paciente não dorme, é uma sedação consciente, tá? Com óxido nitroso. Dorme geralmente quando é criança, né? Pacientes também com alguma dificuldade, né? Então, aí sim, a gente utiliza aquele que o paciente dorme, mas sempre um profissional habilitado, tá? Para fazer esse tipo de procedimento. Aí sim, ele se sente muito mais seguro. E fala, tudo bem, eu vou dormir, eu não vou ver quando eu acordar, já terminou o procedimento, né? Então, lá oferecemos também, quando ele se cerca, está confiante, mas ainda tem o trauma, a gente ainda tem a oferecer a sedação, né? E a gente sabe que a ortoprete... vocês atendem de 0 até, né, a idade que Deus mandar, né? Vamos colocar assim, para a gente não acabar, né, encurtando. Para essas pessoas, né, os vulneráveis, né, que a gente pode enquadrar nesse grupo, as crianças, né, as crianças neurodivergentes, né, e os idosos também, porque a gente sabe que os idosos eles já têm também uma certa sensibilidade maior, né? Ou uma deficiência óssea por conta da própria idade, né? Por conta de calcificação, né? Como é que a abordagem da ortoprete no tratamento desses pacientes
e também a necessidade de sedação e como que eles respondem a isso. No caso, como eu falei, a gente tem uma equipe, tá? Então, por exemplo, é um bebê, é uma criança, então a gente tem um profissional específico para ele, tá? Vai ter o odontopediatra. É um tratamento de canal, eu vou ter. Então, a gente tem o especialista lá na Ortopret, cada especialista fica na sua área, tá? Então, por exemplo, um idoso. O idoso é bem comum. O idoso vem, nossa, doutor, mas eu tenho 80 anos, na minha idade eu vou fazer implante, para quê? Eu falei assim, mas o implante foi pensado para quê? Por 14 anos, 15 anos? A pessoa tem os dentes, 80 anos que não tem. Então, Exato. é feito para você mesmo o implante. Então, o paciente se convence que ele vai ter uma qualidade de vida, ainda mais hoje, né? Que a expectativa de vida da gente aumentou bastante. Então, antigamente, com 60 anos, a expectativa era 60, 70 anos. Hoje já passa de chega a quase 80. Então, ele vai ter que ter os dentes, ele vai ter que ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, além de tudo isso, a nossa clínica é totalmente preparada. Cadeirantes, por exemplo, tem salas específicas. A odontopediatria também tem uma sala específica. Idoso com dificuldade de locomoção também. Então, a gente tem uma clínica bem preparada para esse público, sim. É importante ressaltar, né, que a clínica ela é totalmente adaptada, né, às Sim. necessidades do paciente, né, o paciente que é cadeirante, como você mesmo falou, né, o idoso, né, para evitar a escada, enfim. Eu tenho uma curiosidade, né, até um caso pessoal meu, né, quando eu era muito criança arteira, eu brincava com os meus irmãos, eu caí de boca, né, no quintal e quebrei o dente, né? Qual que é a recomendação que vocês, como profissionais da área de odontologia, com relação à queda? Porque muitas vezes, caiu, só não deixa a criança dormir, né? Preocupada com problema neurológico. E com relação à boca em si, à saúde bucal, a questão da queda, quais os impactos que uma queda pode trazer para a dentição dessa criança e os reflexos futuros? Sim, importantíssimo. Teve uma queda, além dos, né, que você falou, o cuidado neurológico, né? Primeiro vai ver toda a condição, se a criança não teve nada mais grave, e depois ele vai ter que ver, sim, a questão da saúde bucal, tá? Nós vamos pedir uma série de exames dependendo do que aconteceu ali. Às vezes fraturou um dente, a gente consegue restaurar, não tem problema. Às vezes avulsionou um dente, então a gente tem que fazer toda uma bateria de exames, tá? Para verificar, desde tomografia, raio-x panorâmico, para verificar se não houve problema no germe do dente permanente, no caso de criança. Porque pode sim afetar o germe do permanente e o paciente não ter o dente quando ele, né, for a hora do dente nascer, ele não nasce. Então, sim, caiu, seu filho caiu primeiro, né? Lógico, você vai ver a questão neurológica e depois você vai levar sim no dentista, tá? Para verificar se não houve algum dano maior ali, né? Porque pode vir a acontecer de não ter o dente permanente depois. E só explica pra gente o que é avulsionar, né? Que eu fico aqui Desculpa. perdida. Eu vou aprendendo de odontologia aqui, ó, pelas beiradas, com a doutora aqui, né? E agora com o doutor. Mas o que seria avulsionar? Avulsionar é muito comum em crianças aí 5, 6 anos que o dente já tá molinho e tal, e ele cai e o dente solta inteiro. E às vezes, com 3, 4 anos, já tem o dentinho todo formado, o permanente ainda está muito longe de vir, vai nascer com 6 anos, por exemplo, o anterior. Esse dente sai inteiro com raiz, sai inteiro da boca. Tá? Aí, em alguns casos, até tem técnicas que preconizam isso, você guardar o dente, correr no dentista, né, para fazer um reimplante do dente. Tá? Existe essa técnica, você coloca o dente lá no alvéolo de novo. O próprio dentinho dá para colocar de volta? Exatamente, É o melhor lugar. Exatamente. Melhor lugar. Eu tinha um professor que falava, caiu, tenta meio que nem lavar muito, volta pra boca, porque aí a gente vai com curativo. Aí, olha só, né? Agora chegou umas coisinhas curiosas aqui. Então, o papai e a mamãe, que tá assistindo a gente, né? Amanhã, Deus o livre guarde, o filho caiu, bateu a boquinha, caiu o dentinho inteiro. O procedimento lava rapidinho, coloca na boca,
né, dentista. É, Ou tenta pode assim. colocar em algum, né? Tem gente, vou colocar no copinho, No né? leite. Vou colocar vou esterilizar com álcool. Não. Não, né? Na saliva, muitas mães colocam na própria boca, né? Já chegou paciente com o dente na boca, doutor, aí tirou da saliva, porque tá em saliva também. Não, né? Você vai causar muita bactéria ali para criança, né? Mas basicamente o ideal é pegar, colocar ele em algum local, pode ser com água filtrada, levar no dentista, tá? Porque antigamente preconizava leite, né? Hoje nem tanto. São vários trabalhos, tá? Que focam aí. O leite é melhor, a saliva, o soro, a água filtrada. Então, só evita lavar, porque a pessoa quer lavar o dente, né? Passar na torneira, esfregar, tirar todo aquele... Não, aí não tem como mais. Leva meio que o dente do jeito que caiu no dentista, aí ele vai... Só preserva ele. Preserva e leva no dentista. Ele vai entrar com uma série de antibióticos, né? E vai fazer o reimplante do dente, tá? Isso é uma chance do dente ficar, tá? Não quer dizer que, faz isso, não vai ter problema, né? Não é bem isso. Mas é uma chance de você manter ali, porque criança com 4 anos, ela vai ficar até 2 anos sem o dente, né? E você não pode trabalhar com prótese numa criança. Pode até colocar um expansorzinho, alguma coisa, mas fica mais difícil, né? Se você conseguir manter o próprio dente. E quando acontece da criança cair, né? Muitas vezes brincando com outra criança, né? Ela cair e cortar aqui, ó, né? Porque às vezes o próprio dente acaba cortando, né? Nesses casos, porque a gente sabe que abre. Eu tô te contando isso porque aconteceu com a minha filha, né? Ela conseguiu cair da bicicleta e cortar aqui, né? Então, como que é o procedimento principal aí que tem que se fazer? Você tá me contando, eu tô lembrando de uma paciente, 20 e poucos anos de profissão, a gente tem história. Eu lembro de uma paciente que ela foi apavorada com o filho tinha na época, sei lá, 5, 6 anos, ele enroscou o dentinho de leite na cortina, porque ele tava brincando, né, e ele avulsionou, saiu o dente e começou a sangrar muito sangue, e ela apavorada, correu lá, eu atendi ele em urgência, né? E eu lembro que na época a gente faz uma compressão, né? Uma coisa simples. Você pega uma toalha, que você tem ali, e comprime onde está sangrando bastante, porque assusta, né? Sangue, você vê no seu filho sangrando, você entra em parafuso. Você pressiona. Então foi o que eu fiz. Peguei uma gasa esterilizada, pressionei. Aí ela parou em 2, 3 minutos ali, para o sangramento. E aí eu lembro que ela me conta até hoje, doutor, você lembra do meu filho? Hoje ele já tem filhos já e tudo mais. Eu cheguei aqui no consultório apavorado, o senhor em 2 minutos resolveu e eu tava branca aqui. Então, quer dizer, o importante é não ficar apavorado. Eu sei que, né, um filho mas você faz uma compressão se tiver um sangramento excessivo, né? E logo esse sangramento vai procurar o dentista também, mas enquanto isso você pode fazer uma compressão que o próprio coágulo ali já vai resolvendo. Importantíssimo, O senhor hein? comentou dos pacientes que têm aí muito tempo para colocar implante. Também vamos falar dos pacientes que procuram harmonização, imediatismo. Qual é a importância desses pacientes? Porque muitas vezes eles acham que fazendo o procedimento eles estão livres do dentista, eles estão jovens para a vida eterna, né? Qual é o procedimento? Qual a importância da manutenção pós-implante, pós-harmonização? Qual é a importância deles entenderem a manutenção do trabalho realizado? E complementando, de quanto em quanto tempo é Sim. importante essa manutenção, né, amiga? Sim, importantíssimo, né? A gente leva o carro na revisão certinho lá, né? Para não perder a garantia dele, leva no mecânico e esquece da boca, né? No caso de implante, tá? O paciente tem uma ideia de que ele tira o dente, põe o implante, acabou. Não vou nem... Para que eu vou no dentista? É implante, não vai ter cárie no implante, tá? Então, ou prótese total sob implante, uma protocolo, por exemplo, uma protocolo fixa, né? No caso da protocolo fixa, a cada 6 meses você precisa procurar o dentista. Ele vai fazer a remoção dessa peça, que a peça é instalada em cima dos implantes, mas entre o implante e a peça tem um componente. E ele
parafusado lá no implante com um aperto, que a gente fala de torque adequado, né? Então, na mastigação, esse torque ele vai se movimentando. Então, precisa readequar esses torques, além da limpeza, higienização da peça. Então, se você vai fazer uma limpeza no dentista a cada 6 meses, no implante, às vezes até em 4 meses, a gente pede para retorno. Então, precisa sim uma manutenção, tá? Porque se você deixa ele tem que ter esse torque adequado. Se ele não tem, com certeza vai ter problema do parafuso quebrar, acontecer algum problema ali. Na harmonização, a gente tem que encarar que a harmonização, eu encaro assim, é um tratamento, tá? A gente vai estar ali, por exemplo, fazendo botox. Toxina botulínica, né? Que o mais comumente o pessoal... Para harmonização, geralmente o pessoal fala botox. Preenchedor, botox, tudo é botox. Mas, na verdade, botox é uma marca, tá? E da toxina botulínica. Então, ele tem um período, tá? Que a gente precisa reaplicar, né? No caso, eu falo como um retratamento ali. Porque o músculo, ele volta à atividade dele, tá? E vai formar a ruga. Que o botox, ou a toxina, ele não é feito para curar a ruga, para tirar a ruga, nada disso. Ele vai relaxar o seu músculo para não deixar formar a ruga. Então, você tem que entrar com uma prevenção e o tratamento correto, tá? A cada 4 meses você faz a aplicação. Isso falando de toxina. Preenchedores também, eles vão ter o tempo ali, eles vão ser reabsorvidos pelo organismo. Então, se você tem um preenchedor para fazer um suporte muscular do seu rosto, você tem que manter isso anualmente, uma vez a cada 1 ano e meio, né? Então, sim. E o bioestimulador, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia a gente está usando bastante. Você vê o pessoal tirando o ácido hialurônico, né? Que exagerou, né? Fez as bocas imensas, tá fechado o olho de tanto ácido hialurônico, está tirando o ácido hialurônico. E o bioestimulador é um procedimento, né? Um biomaterial excelente para você tratar a sua pele de dentro para fora. Então, você vai ter o efeito, tá? De colágeno, né? De formação de colágeno, vai deixar a pele do rosto mais firminha, né? Isso daí, ele vai ter... Eu até perdi a linha lá. E a questão da manutenção, né? Então, você vai ter um tratamento dessa pele de dentro para fora, tá? E você precisa manter isso, tá? Anualmente voltar lá no seu profissional, né? Que faz a harmonização. E não só ficar aumentando ou deixando, vou tirar a ruga, não. Você tem que tratar a sua pele. Então, lógico, tudo tem manutenção. Desde o implante até uma harmonização. Não é só fez o botox uma vez... Eu tô livre, tranquilo, fiz um implante, eu não preciso mais de dentista. O senhor comentou do Botox na parte estética. Eu acho importante comentar também que o Botox também pode ser usado no tratamento de disfunções aí da ATM. É diferente a aplicação? É totalmente diferente, tá? A gente tem na toxina botulínica para estética, são algumas áreas e a diluição do produto é diferente, tá? A gente fala reconstituição ali do produto. No Botox, para a questão aí de, por exemplo, disfunções de articulação, né? O funcional, que eu costumo falar, ele é aplicado em outro músculo, tá? O plano de aplicação, né? O estético é mais superficial, o outro é um pouco mais profundo, né? E ele vai relaxar os músculos da mastigação. Então, a gente está trabalhando em outro músculo. Quem faz o Botox funcional, que é para DTM, não vai tirar ruga. A pessoa vai falar, eu vou fazer... Muitos homens, né? Eu tenho medo de ficar com a minha pele esticada. Não, calma, não tem nada a ver, tá? A gente vai trabalhar o mesmo produto, né? Que é a toxina, mas em outra área do corpo, tá? Da face, no caso. Relaxando esses músculos da mastigação. Não vai trabalhar com estética. E manutenção. Como é um tratamento, ele tem que ser feito a cada 4 meses. Não é fazer uma vez, eu já ficou bom, tal, mas depois voltou tudo. Claro que volta. Se você pegar a bula lá da toxina, você vai ver que a efetividade dele é durante 4 meses. Depois ele retorna, ele já não tem mais o efeito, né? Então você tem que fazer essa manutenção a cada 4 meses. Isso é um tratamento. Por que tem mais pessoas...
Porque tem pessoas que duram mais o Botox e outras duram menos. Na verdade, tem pessoas, por exemplo, com um metabolismo muito acelerado, tá? Tudo no corpo dela vai mais rápido, vai diluir mais rápido. Tem pessoas com metabolismo mais lento, então até o corpo degradar aquela toxina ali, vai demorar um pouquinho mais. Mas assim, o efeito mesmo, em média, são 4 meses. Quem faz, por exemplo, muito exercício físico, academia e tal, 2 meses já começa a já não ter tanto efeito mais, porque você força o seu músculo, né? Então, é uma fisioterapia que você está fazendo ali. Quem é mais parado, tal, você não vai ter essa força, então você vai durar, entre aspas, um pouquinho mais o efeito dele. Doutor, eu tenho uma dúvida. A gente está falando de procedimentos estéticos, né? Que a clínica Orthoprete ela tem também uma área toda de estética facial, harmonização, enfim. E a gente vê uma busca incessante, como a gente já começou a falar no início do nosso episódio aqui. A minha pergunta é assim: qual a orientação de vocês, profissionais da área, né, de odontoestética, né? Eu acho que eu Sim, posso sim. falar assim, Uhum. para idades, né, em que se pode aderir à estética? Qual a idade mínima, a idade máxima e em que casos ela é altamente recomendada? Né? Eu sei que o doutor começou a falar a questão da ATM, foi até a doutora que mencionou, né, que é importante fazer algumas correções, mas para a gente poder entender, né, porque a gente vê muita gente procurando assim de forma muito, eu não sei nem dizer se acelerada ou muito nova. É viável esse procedimento em idades tão tenras? Ó, Enfim. Olha, depende do que vai fazer, tá? Por exemplo, se a pessoa tem muita expressão facial, tá? Então é aconselhável, sim, 25 anos, 30 anos, entrar com uma prevenção. A pessoa não tem ruga nenhuma, 25 anos não tem. Então é legal a gente entrar com uma prevenção, tá? 25, 30 anos, tá? Para não deixar, que nem eu te falei, né? O músculo ficar tão forçando ali e fazer formar a ruga, né? Os bioestimuladores não há necessidade, porque a gente começa a perder colágeno aí com 25, 30 anos, então não tem tanta necessidade, né? E a questão os jovens, geralmente, eles vão procurar bastante a parte de lente de contato. O influencer tal tem o dente assim, eu quero. O que é o problema disso daí? Que nem eu falei, a expectativa nossa de vida aumentou bastante. Você começa com 15 anos, fazendo... É um crime para mim. Mas fazendo um desgaste no dente natural. Em vez de procurar uma ortodontia, né? Procurar um clareamento, faz um desgaste para fazer uma prótese, uma faceta, uma resina. Esse material, ele tem uma durabilidade, não é para a vida toda. Por exemplo, uma resina 2 anos e meio, aí ela já vai ter que ser ou polida ou trocada. Então, para trocar, embora tenha bastante equipamento hoje em dia que você consegue tirar só a resina, mas sempre vai ficar algum término, alguma coisa para você fazer. Isso você vai desgastar. Então, imagina você desgastando o seu dente a cada 2 anos. Quando você tiver 60 anos, você não tem dente. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Na odontologia, né? Como uma ciência para te trazer saúde bucal, né? E não para manter os seus dentes, e não para fazer você perder, né? Então tem que ter muito cuidado nessa questão aí de procurar muito recente para... Tem casos e tem que precisa mesmo, por exemplo, a DTM. Então, se ele achar viável a gente entrar com toxina já porque o músculo é muito forte, né? Musculatura, a gente já entra. Estética para prevenção, né? Mas não é tudo que pode fazer, não. Isso, com certeza, um profissional antenado nessa área, né? E que busca saúde, tá? Vai te aconselhar e não deixar você fazer aí uma loucura, né? E com a popularização, como a gente tem comentado, da estética, dessa busca incessante, tem também a popularização de profissionais também que estão buscando o imediatismo financeiro de hoje. Quais dicas que o senhor dá para os pacientes
terem um sinal de alerta que estão caindo em mãos erradas? Olha, a dica que eu dou é o seguinte, o paciente chegou na clínica, ele tem que ver um profissional preocupado com sua saúde, ele vai fazer várias perguntas que é a anamnese, né? Então ele vai saber da sua vida, do seu histórico, se você já usou algum produto estético, já usou Botox, já usou preenchedor, bioestimulador, o que for. Então ele tem que investigar toda a sua vida ali na estética, tá? O que você fez e solicitar os exames, importantíssimo. Então, se o profissional, você está vendo ali que ele está pedindo exames, que ele está perguntando bastante sobre você, não está só, senta aí, vamos fazer o Botox que vai ficar bonito. Não é. Tem que saber se tem alergia, não é todo mundo que pode aplicar. Então, se você vê o cuidado que o profissional está tendo com você pode confiar. E buscar sempre referências. Um profissional que vai fazer uma harmonização, busca ali, hoje é fácil, né? A gente entra e sabe da pessoa ali, se ele tem registro no CRO, se ele é especialista na área, né? Então, e também é legal você ver os casos do paciente, né? Conversar com um paciente que já passou por ele, né? Então, é bem interessante você buscar se cercar ali, porque você está entregando seu rosto, está entregando sua boca para um profissional, né? Então, você tem que confiar nele. E eu coloco que ouvir, como o doutor comentou, a queixa do paciente, né? Que o que é bonito para você pode não ser bonito para mim. Exato. E não é a minha vontade que vai se sobrepor ao do paciente, né? Eu nunca reparei que eu tenho o nariz caído. Ele foi falar que eu tenho o nariz caído, não é? Eu vou correr procurar o profissional porque eu quero levantar o meu nariz. E às vezes aquilo fica uma emoção, o calor do momento, você acaba se arrependendo depois, porque vai chegar na sua casa, seu marido acha o seu nariz bonito, o seu filho acha o seu nariz bonito. Por que uma pessoa falou do seu nariz e você já vai mudar ali no imediatismo? Então, pensa, respira, faça com calma. Se esse profissional está aberto a te ouvir, a respeitar o seu tempo, ele é um bom profissional. Porque eu particularmente, eu acho que falta muito profissional que realmente está disposto a ouvir, né? O que a gente vê muito, e aí eu posso falar a gente, porque a gente anda muito juntas, né? Por isso somos gêmeas, né? A gente percebe que tem muita gente preocupado em que você contrate o serviço, mas não quer ouvir a tua queixa, não quer te ouvir, né, do que você tem para passar. Porque às vezes é como o doutor mesmo mencionou, né? Chega o paciente na clínica e ele começa a falar a queixa dele, às vezes não condiz com o que ele quer, né? Às vezes está muito aquém do que ele precisa, inclusive, né? Então, você vender para esse cliente que trouxe essa queixa, né? Esse profissional que não ouviu a queixa, você vai vender um produto que ele não vai ficar satisfeito. Então, acho que o primordial é ouvir o paciente, entender as queixas dele, entender a saúde bucal dele, a saúde até emocional dele, para que você possa ter um resultado satisfatório, né, doutor? Exatamente. Inclusive, tem pacientes que a gente brinca que a gente é o psicólogo do paciente, né? A doutora sabe bem disso. Tá marcado uma restauração, mas o paciente está com algum problema, tal. Ele senta na cadeira, a gente conversa com ele, às vezes passa o horário dele ali, 1 hora e meia, 2 horas conversando, tá? Porque talvez, e assim, eu vou ficar pensando, nossa, podia ter vendido uma restauração, ele foi embora, só ficou conversando. Não, talvez ele não estava legal para fazer aquela restauração, né? Então, tudo que eu fizesse ali, ele não ia gostar. Então, assim, a gente tem que saber mesmo ouvir o paciente, né? Propor o tratamento, sim, tá? A gente está ali como profissional, né? Às vezes ele vem, eu tenho que ouvir a queixa dele, né? E por que essa queixa está acontecendo? Eu quero fazer esse dente, tá? Mas esse dente eu vou fazer, só que se você não resolver o outro problema lá, vai dar o mesmo problema. Então, eu tenho que saber convencer o paciente a isso. E aí eu digo, o pessoal fala, você tem que vender e tal. Eu não gosto muito desse termo. Eu gosto de
mostrar para ele que ele precisa, né? Isso aí vai trazer saúde para ele e vai evitar futuros problemas. Por que esse dente está quebrando tanto aí? Não é só fazer a restauração. Você tem que ouvir, saber a dieta dele. Eu faço, às vezes, investigação de dieta. Você vai colocar no papel tudo que você come durante o dia. Eu preciso, e às vezes que você escova os seus dentes. Porque o meu tratamento, meu trabalho final vai depender muito do paciente. Né? Então, não é igual, né? Fazer um tratamento em um paciente e o outro. É totalmente diferente. A gente tem que encarar como organismos diferentes, pessoas diferentes, com problemas diferentes. Né? Muito bom. Doutor, queremos agradecer a sua presença aqui. Falta muito assunto para comentar. Muito. Foi uma aula, né? Eu só vou aprendendo pelas beiradas aqui. Nossa, tem muita coisa ainda para explicar, para mostrar que dá para fazer uma odontologia com arte, com técnica, com ciência. E mais do que isso, com ética. Isso foi fundamental. A ética sempre será o pilar aí de qualquer relação humana. A transparência. Só temos que agradecer a sua presença. Que volte mais vezes. E muito obrigada. Para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, doutoras, poder passar um pouquinho, né, da minha experiência aí, né, da década passada e da década desse ano também, porque a gente está sempre se atualizando, né, dessa década atual. E sim, um prazerzaço mesmo, né, falar aqui com vocês e eu que tenho só a agradecer. Doutor, como forma de agradecimento, a tua disponibilidade, o teu tempo, que a gente sabe que a clínica, ela, graças a Deus, é bem movimentada, né? Vocês têm bastante pacientes que precisam, né? E zelam por esse cuidado que vocês têm. Nós queremos agradecer a tua participação. Nossa, muito obrigado. Presentinho nosso. Nossa, muito obrigado, muito gentil. Para agradecer. E não esqueça de deixar as redes sociais, onde o doutor pode ser encontrado, onde que as pessoas que nos assistem podem buscar o tratamento adequado, né, com ética, como a doutora mesmo falou. Por favor. Sim, eu trabalho na Ortopret, tá? Todos conhecem aqui, né? Eu também trabalho em mais 2 consultórios, tá? Um em Guarulhos e um aqui na Zona Leste de São Paulo, próximo de Santo André. É fácil achar, a minha rede social, @Dr. Kleber Rigamonte, no Instagram. A gente vai deixar aqui, né? Kleber com K. E sim, a gente, que nem a doutora falou, a ética é primordial. Isso daí é o que a gente levanta de manhã, fala assim, não, eu tenho que ter ética, eu vou trabalhar com ética. E é assim que eu nasci, assim que eu aprendi, e assim que eu vou ser. Então, só para recapitular, gente, unidades no Tatuapé, Guarulhos e Santo André, não é isso? Próximo a Santo André. São Paulo, próximo a Camilópolis, Utinga. Perfeito. Mas enfim, é só entrar em contato com as nossas redes sociais, o Dr. Kleber. Queremos agradecer também ao Oeste Advogados por ter disponibilizado aí a doutora Lu, especialista em Direito de Família e Sucessões. A doutora Lu fez um podcast sobre holding com o Leandro, que eu tô muito bom, né? Tô apaixonada, gente. Volta lá um episódio antes e assiste. Agradecer o Dr. Kleber mais uma vez, agradecer a Clínica Ortopret e, claro, sempre a Infobite Audiovisual, que está preparando esse podcast aqui com muito carinho, tem um espaço muito encantador para você também vir fazer o seu podcast aqui. O que você acha? Gostou desse conteúdo? Não deixe de assistir esse e os outros episódios. E nos seguir também. Obrigadão, né, Lu? Até a próxima. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.